Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o Pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você e hoje com um tema muito importante. O tema de hoje é como prosperar segundo a Bíblia. Queridos, nós sabemos que a prosperidade, embora não seja o ponto principal da Bíblia, o centro, né? Mas nós não podemos negar que é algo importante para a nossa vida aqui na Terra. E ela é importante ao ponto da Bíblia nos trazer princípios importantes, e não heresias. Eu entendo que existem algumas linhas, né, onde o objetivo é poder comercializar a fé, né, dizendo que quanto mais você dá, mais você tem, comercializar a fé, mas na verdade quem prega dessa forma sempre está pensando no seu próprio bolso. Então não é esse nível de prosperidade financeira que eu venho aqui falar para você, pregar para você, mas de uma prosperidade real, verdadeira, justa, com base bíblica, com orientação e princípios de Deus, ok? Por isso eu vou trazer para vocês 7 dicas importantes. Eu sei que vocês gostam muito de dicas, e eu vou trazer 7 dicas importantes que na verdade são chaves que se você aplicar na sua vida, com certeza você vai começar a andar em prosperidade, hein? Lembrando que a palavra prosperidade não é só você ter riquezas, mas é você não sentir falta de nada. Existem muitos milionários que não são prósperos, porque embora eles tenham muito dinheiro, casas, carros e tudo mais, mas eles muitas vezes sentem falta de uma família, sentem falta de filhos, sentem falta de amigos verdadeiros. Você está me entendendo? Então, é esse tipo de prosperidade, essa prosperidade que não nos deixa sentir falta de nada, é que nós vamos estar falando aqui hoje, tá bom? Então, como prosperar segundo a Bíblia? E antes de eu começar, eu peço a você que você curta, comente, compartilhe a nossa live com o máximo de pessoas possíveis para que mais e mais pessoas possam ouvir a mensagem de Deus como essa que você está ouvindo hoje. Amém? Então vamos para o nosso texto base, queridos. Nosso texto base hoje, ele está no livro de Salmos, capítulo 1, verso 1 a 3. Eu vou colocar na tela para que você possa ler junto comigo. A versão utilizada hoje é a versão King James, tá bom? King James atualizada. Então olha só o que diz Salmos 1, verso 1 a 3. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Queridos, com base nesse texto, nós já vamos entrar para a primeira dica de como prosperar segundo a Bíblia. Então não vou ficar segurando, enrolando, eu já vou direto para as dicas, porque eu quero me embasar na Bíblia, segundo a palavra de Deus, trazendo esses princípios de prosperidade para a tua vida. Ok? Esse princípio de prosperidade
para a tua vida. Então acompanha comigo aí. Já que nós já lemos Salmo 1 e nos diz ali algo importante, né? Que abençoado e feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, né? Mas que tem plena satisfação na lei do Senhor e medita na palavra de Deus dia e noite, que nós já vamos ter um plus. Não é a dica ainda, mas um plus. Meditar na palavra de Deus, com certeza, vai nos trazer prosperidade. E você vai entender isso no decorrer das dicas, dos princípios bíblicos que eu vou trazer para você aqui. Bom, meditar na palavra de Deus é um plus já que você tem aí, né? Um adicional que você já ganhou aí, para que você possa entender que a prosperidade vai de você meditar a palavra de Deus. Mas não é somente meditar. Por quê? A primeira dica para você prosperar segundo a Bíblia é obedecer ao Senhor. Esse é um princípio básico em todas as áreas da sua vida. Você quer que as coisas andem na tua vida? Obedeça ao Senhor. Quando Deus pegou, queridos, e falou com Josué, lá no capítulo 1, verso 8, ele disse algo importante para que Josué tivesse sucesso na sua vida. Ele disse algo importante e que eu quero mostrar para você. Olha só o que ele diz. Que o livro da Torá, livro da lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Amém, queridos? Na versão NVI, né? Ele não, a Torá é a Bíblia, é a parte da lei, né? Os livros que têm as leis de Moisés ali. Na versão NVI, ele fala que é para não deixar de mencionar as palavras que está no livro da lei e de meditar nelas, para que nós possamos prosperar, para sermos bem-sucedidos. Bem, queridos? Então, a prosperidade duradoura, ela está relacionada à obediência. A obediência, ela está relacionada à obediência aos princípios bíblicos. Aqueles que seguem, queridos, o que Deus determina, tendem a ser mais prósperos. Quando analisamos a história do povo israelita, por exemplo, nós vamos notar isso de maneira muito clara. Que quanto mais você seguir a palavra de Deus, mais você tem a tendência a ser próspero. Quanto menos você obedecer a Deus, menos prosperidade. E eu vou provar isso para você na Bíblia. Lá na história do povo israelita, nós podemos notar isso. Quando o povo seguia os estatutos divinos de Deus, havia prosperidade. Olha, para você ter uma ideia, eu vou te provar na Bíblia. Livro de Levítico, capítulo 26, verso 3 a 5, ele vai nos trazer esse direcionamento. Olha só. Levítico 26, 26, verso 3 a 5, diz assim: Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, então vos darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, e a árvore do campo os seus frutos. Vossas colheitas serão grandes, estareis ainda colhendo cereais, quando chegar o tempo de apanhar as uvas, e estareis colhendo uvas, quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimento para todos, e vivereis em plena segurança sobre vossa terra. Você viu só, queridos? Então, enquanto o povo ele estava andando nos estatutos de Deus, seguindo fielmente os estatutos de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor, havia prosperidade.
Não, eles não sentiam falta de nada, porque tudo fluía muito naturalmente, tudo gerava, tudo produzia. Mas, quando a nação de Israel se afastava de Deus, o povo perecia. Olha o que diz nesse mesmo capítulo, só que o verso 14 e o verso 16. O verso 14 e o verso 16. Eu vou colocar na tela para você ver aí. Ó. Verso 14, ele diz o que? Ó? Contudo, se não me ouvides e não praticardes esses mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezares as minhas ordens e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento, a febre e as enfermidades que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Você viu só, queridos? Então tinha uma condicional para que eles fossem prósperos. Qual era a condicional? Obediência. Obediência a Deus. Quando você obedece a Deus, quanto mais você obedece a Deus, mais você tende a ser próspero. Quanto menos você obedecer a Deus, mais a tendência é você padecer, perecer na situação. Amém? Vamos para a segunda dica aqui. A segunda dica também é muito importante. Se a primeira é obedecer a Deus, a segunda é busque a Deus. Pastor, buscar a Deus traz prosperidade? Claro que traz, e eu vou te provar na Bíblia. Te provo na Bíblia. Quer ver? Ó? Segunda Crônicas, capítulo 31, verso 21. Olha só o que ele vai dizer para a gente aqui, segunda Crônicas, capítulo 31, verso 21. Diz assim, ó. Em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, lei e aos mandamentos, Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Você viu só, queridos? Do mesmo modo que obedecer a Deus traz prosperidade, a busca por Deus, em buscar a Deus, também traz. Mas vamos ver também aqui, ó, 2 Crônicas, no capítulo 26 agora, no verso 5. Olha só, vou mostrar para você aqui na Bíblia, 2 Crônicas 26, 5. Uzias buscou a Deus. O que Uzias fez? Buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, e o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Ou seja, você quer mais prova de que buscar a Deus traz prosperidade? Então, vamos entender aqui, vamos perceber algo importante aqui, queridos. Vamos perceber que quando buscamos constantemente a presença, olha só, presta atenção na ilustração que eu vou trazer aqui. Quando você percebe, quando você busca constantemente a presença de pessoas corruptas, mentirosas, infiéis, maus profissionais, que traem seus cônjuges, nós estamos mais propensos a agir como eles. Ok? Agora está na moda esse negócio de coaches, né? Esses coaches que ensinam como você ganhar dinheiro. E eles relatam uma coisa muito interessante, que é verdadeiro, que é real, e que a Bíblia diz, a Bíblia até confirma o que eles falam. Tá? Porque nem tudo que eles falam é para jogar fora. Muita coisa ali dá para você absorver. Tá? Eles dizem assim, que diz que se você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Ou seja,
Se você passa muito tempo com sonegadores de impostos, você tem mais chance de sonegar impostos. Se você passa muito tempo com quem não é fiel ao seu cônjuge, a chance de você cair na infidelidade é maior. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a Deus e ser influenciado por Deus. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20. É bem legal esse texto, que diz assim, ó: aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Então, isso que, por exemplo, os coaches hoje em dia pregam é algo que já Salomão escreveu. Nós somos, queridos, a influência de muitas pessoas. Por isso, nós temos que tomar cuidado com quem nós andamos. Quem são as nossas companhias? Você quer ter um casamento bom? Comece a andar com pessoas que tenham casamento abençoado. Você quer aprender a ter uma vida financeira próspera? Comece a andar com pessoas bem-sucedidas financeiramente. Você quer ser um bom profissional? Comece a andar com pessoas que são exemplos na área da profissão. Você quer ser uma pessoa espiritualmente forte? Comece a andar com pessoas que também buscam a Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ser influenciado por Deus. Todavia, quando nós buscamos a Deus, ele passa a ser uma grande influência em nossas vidas. Logo, queridos, nós nos tornamos mais parecidos com Deus. Diante disso, eu te pergunto: Deus é ou não é próspero? Você acha que Deus é próspero ou não é? Claro que é. Então, qual é a nossa inteligência? O que é sábio nós fazermos? Nós nos dedicarmos a passar mais tempo com Deus, para que nós possamos nos parecer mais com Deus. Tenha prazer na presença de Deus. Terceira dica: busque a justiça. Buscar a justiça. O salmista Davi, em Salmos 37, verso 25, ele diz o que, queridos? Vamos ver aqui. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Olha só. Busca justiça. O salmista Davi, ele é enfático ao dizer que ao longo da sua vida nunca viu a descendência do justo mendigar. Justiça, queridos. Escuta o que eu vou dizer para você. Se você quiser prosperar, seja justo. Justo com as pessoas, justo nos impostos, justo no trato com o dinheiro. Infelizmente, nós temos vários cristãos aí que vivem de maneira irregular, fazendo gato na ligação de luz, nos canais pagos de internet, eles fazem aqueles gatos também. Vive de maneira sempre desonesta. E daí, o que acontece? Sempre vão acabar padecendo de alguma forma. Por quê, queridos? Porque você tem que ser honesto. Honesto em tudo. A verdade é que todos esses cristãos que têm uma vida, vão ter uma vida financeira péssima, cheia de dívidas e de privações financeiras. Existem alguns ditados populares, queridos, que elas são uma afronta para a palavra de Deus. E uma delas que diz assim que aquela pessoa que ficou rica, se ficou rico é porque roubou. Tem pessoas que têm esse ditado popular que diz que para você ser rico você tem que roubar. E não é, isso é uma tremenda mentira. Para você possuir riqueza financeira duradoura, você precisa ser justo. Livro de Provérbios 10, 16, ele nos traz claramente isso. Olha só. Provérbios 10, 16. Olha o que diz. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduzem ao castigo. Você viu como que a Bíblia ela traz princípios importantes? Quarta dica, queridos. Você pode prosperar segundo a Bíblia
honrando a Deus. Pastor, honrando a Deus? Como assim honrando a Deus? Vamos ver na Bíblia. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Verso 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. É uma das formas. Existem muitos modos de você honrar a Deus. Adorando, tendo uma vida correta, praticando boas obras. Mas um belo modo de você poder honrar ao Criador, queridos, é com seus bens, com seu dinheiro. Você honra a Deus quando administra bem os seus recursos, tudo isso que Deus te deixou, que trouxe nas tuas mãos. Você honra ajudando o próximo com os seus bens. Você honra a Cristo ofertando e dizimando na casa do Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Quando você não poupa parte do seu salário, que é os 10%, que é o dízimo, você não está honrando ao Senhor. E mais, você não está sendo sábio. Afinal, queridos, a Bíblia, no livro de Provérbios 21, capítulo 21, verso 20, ela nos mostra algo importante. Olha só, vou colocar aqui na tela. Aí. Na casa do sábio há riquezas poupadas, olha só, poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode num instante. Você viu só, queridos? Então, um dos segredos é você poupar esses 10%, que é o dízimo. Honre a Deus poupando esses 10%. Assim você vai honrar a Deus. E na sua casa sempre haverá riqueza. Sempre haverá riqueza. Tá? Não seja insensato. Porque o insensato engole tudo que pode no instante. O sábio não. Há riquezas poupadas e alimentos armazenados. Vamos para o quinto princípio de como prosperar segundo a Bíblia. E esse aqui, bem fácil, planejando-se. Provérbios 21, verso 5, ele traz que eu tenho que me planejar. Eu quero ser próspero? Não é só Deus que vai abençoar. Eu preciso também ter a minha parte. A minha parte é planejando, me planejando. Não é Deus que vai planejar. É eu que vou planejar. Olha só. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. Então, eu tenho que me planejar. Sexta dica. No livro de Provérbios também, capítulo 13, verso 4, traz para mim o sexto princípio de como prosperar segundo a Bíblia. Sendo diligente. Sendo diligente. O que diz Provérbios 3, verso 4? O preguiçoso ambiciona e nada alcança. Mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Seja diligente. Tudo aquilo, queridos, que você se empenha vai ser satisfeito, vai ser realizado na sua vida. Sétimo e muito importante, eu sempre deixo por último, né? Alguns pontos importantes que cabe a nós. Os primeiros princípios, a gente vai ver que eu obedeço e Deus produz na minha vida, prospera na minha vida. Agora, esses últimos que eu citei, ele depende muito de mim. Ele depende muito das minhas ações e das minhas atitudes. Então, o sétimo princípio de como prosperar segundo a Bíblia é busca a sabedoria.
Provérbios capítulo 3, verso 13 a 16, vai nos dizer como que eu posso buscar a sabedoria. Olha só. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que, olha só, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis mais puros, e tudo que podes ambicionar não é comparável a ela. Ao passar da vida, na mão direita a sabedoria te garante longevidade, na mão esquerda, riqueza e honra. Você viu só, queridos? Então deixa eu te dizer algo importante para finalizar aqui o nosso devocional de hoje. Como eu disse no começo dessa mensagem, a prosperidade financeira, queridos, não é a mensagem central da Bíblia. Mas não tem como negar que a prosperidade é sim um tema importante nas Sagradas Escrituras. Inclusive nós vimos, queridos, nesse devocional de hoje, que a Bíblia nos dá princípios de como ser próspero. Esses princípios que eu citei aqui, obedecer a Deus, buscar a justiça, honrar a Deus, se planejar, ser diligente e buscar sabedoria, ele é fundamental na sua vida. Sendo assim, eu vou trazer aqui uma recomendação, um conselho agora de pastor. Eu recomendo e aconselho você que busque com todas as suas forças, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa busca te dará uma eternidade muito próspera ao lado de Deus, na eternidade. Mas também, queridos, eu aconselho você a seguir os princípios bíblicos de prosperidade na sua vida, pois eles podem te oferecer uma vida financeira próspera aqui, nessa caminhada, nessa jornada terrena. Amém? Quero agradecer a você. Valeu um like, valeu um joinha. Então, dá um like, curta, comente, compartilha e vem estar com a gente, tá bom? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor pelos princípios bíblicos importantes para a nossa vida nesse decorrer, nessa trajetória terrena, nessa passagem que nós estamos tendo aqui nessa terra, Pai. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida de prosperidade, Pai, sem sentir falta de nada, mas uma vida abundante no Senhor. Quando nós obedecemos, buscamos, nos empenhamos, nos planejamos, nós temos a certeza que o Senhor tem estado conosco, que tem nos ajudado e tem nos prosperado em todas as áreas. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem planejado em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem reservado, por tudo aquilo que o Senhor tem prosperado em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.